Quantas vezes já procuraste soluções para acabar com a tua ansiedade? Quantas vezes já te disseste que não precisavas estar triste, que até já te perguntaste porque é que raio é que eu estou triste, não tenho nenhuma razão para isso? Ou quantas vezes é que já te saltou a tampa, tipo, com pessoas que tu não gostas, que tu gostas, quer dizer, ou até que não gostas, não é? Mas normalmente nós ficamos preocupados com as pessoas que gostamos e não conseguiste explicar muito bem porque é que aquilo aconteceu, não é? As emoções como que te controlaram e passaram por cima de ti, não é? E tu não conseguiste fazer nada. Pronto, hoje ao longo do episódio eu vou-te fazer uma proposta para considerares, que é: e se a resistência a sentir emoções for o que alimenta as emoções e o que muitas vezes até te causa ansiedade? Fica comigo até ao fim e eu vou-te explicar o que é que isto que eu estou a dizer quer dizer. Há um ano atrás, acho que fiz estas perguntas num círculo, num evento presencial, com pessoas verdadeiras. Por acaso acho que eram só raparigas. Não, acho que tinha um rapaz também. E eu fiz esta pergunta, ia fazer assim uma espécie de partilha com toda a gente, também por falar sobre emoções, e fiz esta pergunta em relação à ansiedade, que é: quantas vezes é que tu já procuraste, quantas vezes é que alguém que estivesse presente já tinha procurado, seja uma terapia, seja um psicólogo, seja fizesse uma pesquisa na internet, qualquer coisa que tivesse a intenção de acabar com a ansiedade, de deixar de sentir aquilo que estava a sentir, de não sentir aquele aperto, não é? Quantas vezes é que já tinha procurado por isso, ou se alguém já tinha procurado, pusemos todos a mão no ar, não é? E uma das coisas que eu queria partilhar, além da minha própria história, é um bocadinho como é que é este processo de nós sentirmos as emoções, como é que elas aparecem e o que é que esta proposta que eu fiz que é a resistência a sentir as emoções que nos causa muitas vezes emoções e muitas vezes a ansiedade também, o que é que isto quer dizer? Mas antes queria só partilhar, eu acho que não deve haver alguém no mundo que não tenha sentido ansiedade, portanto eu acho que essa sensação, acho que as pessoas talvez possam não perceber o que é, mas algum medo nós já sentimos sensações físicas. Agora a questão prolongada é que é ou crónica ou sem razão, porque o medo justificado faz sentido, nós temos que o sentir. A questão é quando nós começamos a sentir esta ansiedade e este stress a longo prazo e com tudo, e estamos muito tempo neste estado de fight or flight que nos arrasa com todos os outros sistemas do corpo. Mas isto para dizer que toda a gente já sentiu de alguma forma, não é? Não há ninguém que não tenha sentido. Eu lembro-me que na altura em que tinha o outro negócio, que era, curiosamente, um estúdio de yoga e de pilates e de medicinas alternativas, portanto, com o objetivo de bem-estar, era uma altura em que eu andava altamente ansiosa. Cheguei a ter, inclusive, até uma crise de ansiedade no carro, lembro-me perfeitamente, estava no estacionamento antes de ir para o estúdio e comecei a fritar, basicamente. A entrar em loops de pensamento, a repetir muitos pensamentos, a ficar muito ansiosa fisicamente, e eu depois, o que acontece é que nós depois alimentamos aquilo e ficamos ainda mais, não é? Os pensamentos alimentam as sensações, depois começamos a: porque é que eu estou a sentir isto, porque é que eu não estou? Então há aqui um cruzamento entre estas duas coisas e acabamos por chegar a uma crise de ansiedade. E eu acho que isto também leva-nos, acho que leva a toda a gente, na verdade, acho que ou quase toda a gente que procurou, sei lá, yoga, há pessoas que procuram mesmo pela coisa física, mas meditação, soluções de bem-estar, muitas destas pessoas, eu acho que há uma série de coisas, mas a ansiedade é sempre uma coisa que está muito presente e é uma das emoções que eu acho que incomoda mais. Incomoda porque também depois tem muitas implicações físicas, porque o nosso corpo fica muito cansado quando alguém tem ansiedade crónica, não é? Há assim um cansaço generalizado que acompanha esta sensação, mas isto também nos mete, como eu já partilhei muitas vezes, em estados de emergência, não é? De stress, de temos que resolver os nossos problemas, parece que só nós é que temos problemas porque é o que nós estamos a sentir, não é? Então aquilo mete-nos num sítio muito até autocentrado, não propositadamente, não é? Mas não conseguimos ver
nada à volta, não é? Eu acho que nós temos muito que sair destes sítios de foco em nós mesmos, obviamente com acompanhamento. Isto eu não estou a dizer que agora nós conseguimos todos sozinhos fazer isso, ou há pessoas que conseguem, mas ou sem ferramentas, não é? Com ferramentas conseguimos fazer, mas eu acredito que quando nós saímos todos um bocadinho deste modo de sobrevivência, vamos acabar por conseguir ter relações muito mais harmoniosas, conexões com os outros, relações de trabalho, de forma geral. A partir do momento em que nós sairmos deste estado de stress, de ansiedade e de sobrevivência, há assim uma espécie de expansão da harmonia, não é? Para todo o lado, porque se cada pessoa individualmente tiver menos stress, vai haver menos conflito, vai haver menos stress e tensões, e até conseguimos expandir isto. Sabem que eu estou sempre a querer isto, não é? Para muito mais pessoas. Estas soluções, não é? Sejam soluções mais tradicionais, seja, sei lá, por exemplo, recorrer à medicação, outras que procuram coisas alternativas, não é? Cada um tem o seu método, mas toda a gente procura de alguma forma eliminar, não é? Há pessoas que recorrem inclusive a coisas mais espirituais, um bocadinho para se resolverem a si mesmas, para se conhecerem a si mesmas, mas para resolverem este desconforto que é este aperto, esta sensação desconfortável que nos traz a ansiedade, e que em algumas pessoas se manifesta muito mais fisicamente, em outras em loops mentais, e algumas pessoas que têm as duas coisas com muita, muita frequência. Isto depende um bocadinho da impressão emocional que nós temos, da nossa forma de sentir. Eu acho que mais para a frente, não neste episódio, mas noutro, vou explicar, fazer um episódio só sobre esta. Há duas formas principais de nós sentirmos o mundo, e eu depois num outro episódio vou explicar, mas a forma como nós sentimos está muito dependente dessa nossa base. E a razão pela qual eu comecei a falar da ansiedade, eu não vou só falar dela, mas é porque eu acho que é um bocadinho mais fácil de identificar, não é, em nós mesmos, porque é muito óbvia, e porque a ansiedade é uma emoção que acaba por ter um papel importante nas outras emoções. Quando nós não queremos sentir, não é? Quando nós não estamos confortáveis ou não há espaço emocional para sentir as outras, nós muitas vezes acabamos por sentir ansiedade. Há um medo de sentir as outras emoções. Portanto, eu até costumo chamar uma espécie de anti-emoção, que é tipo uma espécie de protetor que não nos deixa, dependendo do nosso histórico, isto é obviamente muito generalizado, não se esqueçam que isto não é uma explicação para toda a gente, mas isto é uma explicação um bocadinho mais generalizada de como pode acontecer, e muitas vezes o que acontece é a ansiedade serve um bocadinho como uma proteção, porque nós não temos ferramentas, não soubemos, o nosso corpo não está habituado, não nos é confortável sentir. Mas porquê que eu digo, não é? Tipo, podem-se perguntar, se não vocês não se perguntarem, pergunto eu. O que é esta resistência, não é? Porquê que nós não queremos sentir? Tipo, faz parte, não é? É uma descompressão natural do corpo. A emoção é a mesma coisa, ela é tão importante quanto ir à casa de banho. É uma descompressão natural do nosso corpo. O nosso único problema é como nós não fazemos isso naturalmente, nós não nos permitimos a sentir, nós vamos acabando por reprimir e dar-lhe mais, vamos fazendo tipo panela de pressão, que vamos acumulando tudo e não sentimos quando temos que sentir. Porque esta resistência é uma coisa que começa muito cedo. Nós, quando nascemos, quando somos pequenitos e vimos para o mundo, a primeira forma de conexão, de nos relacionarmos com outra pessoa é através das emoções. Não é? Nós choramos para exprimir a nossa necessidade. Nós, mais para a frente, começamos a ficar irritados quando as coisas não correm como nós queremos. Quando há dor física, nós choramos para manifestar essa dor. Portanto, a nossa primeira forma de comunicação, ainda não há cognição, não há pensamentos, não há consciência de que somos um ser separado da nossa mãe, que temos um ego e uma consciência separada da nossa família. Nós usamos as emoções para expressar como é que nos sentimos.
Só que há uma determinada altura em que o mundo nos começa a dizer que isso não é assim tão natural, que não é suposto nós chorarmos, que não é suposto nós sentirmos raiva, que não é suposto nós sentirmos de forma geral, que a nossa expressão emocional é demasiado para as pessoas que estão à nossa volta. Agora, nós podemos ir atrás disto e dizer que a culpa é de quem estava à nossa volta, que não soube, não é? Dar-nos ferramentas, mas a verdade é que as pessoas também não souberam, não é? Portanto, o que nós estamos a ter é só um resultado de várias camadas e várias gerações de falta de autoconsciência, de inteligência emocional, que nós agora temos porque as outras gerações nos deram essa capacidade. Seja uma capacidade só de termos comida, termos segurança, que nos permite muito sentir. Agora, é importante perceber que há várias coisas que causam resistência a sentir. Né? Há traumas graves, há situações de perdas graves que nós não fomos capazes de fazer o luto, seja porque modelámos alguém que estava à nossa volta, seja a pessoa não nos disse necessariamente que nós não devíamos sentir, mas como nós vimos isso acontecer em crianças, nós modelámos, seja porque de facto havia alguém que nos dizia que não era suposto chorar e que não era suposto sentir aquilo e que, portanto, isto tem tantas variações que às vezes é muito difícil nós irmos, claro que com um processo terapêutico e investigando e fazendo esse processo é possível, mas não é fácil, porque há mesmo muitas, e seja, pode ter sido com pais, pode ter sido na escola, pode ter sido uma coisa continuada, pode ser uma desconexão, por exemplo, dos pais, que eles próprios estão tão desconectados, que não têm emoções, que acabam por passar essa forma de existir no mundo também para as crianças. Pode ser mesmo por insegurança física, não é? Se eu tiver a passar fome, se eu tiver situações mesmo de insegurança, se a minha vida estiver em perigo, e se me expressar emocionalmente pode colocar a minha vida em perigo, no sentido de haver violência ou alguma desconexão dos pais, não é? Que são quem nos basicamente nos ajudam, que nos fazem sobreviver, na verdade, porque uma criança humana não consegue sobreviver sozinho no primeiro ano, nos primeiros 2 anos, não é? Portanto, há mesmo uma dependência de sobrevivência muito grande, e se ela for posta em causa, porque eu vou ter emoções e o que a criança sente é que aquele pai não me vai segurar, vai haver um distanciamento. Portanto, isto não é uma culpabilização, é só uma tentativa de entendimento porque é que pode haver falta de espaço na nossa sociedade, e há, esta é a parte mais individual e mais familiar, mas depois socialmente, não é? Depois nós não estamos só dentro da nossa família, nós estamos dentro de vários sistemas, de países, de sociedades, de caixinhas em que nos pomos, em como as coisas são mais aceitáveis do que outras, e depois tudo isto acumula, e nós hoje em dia vivemos numa sociedade altamente direcionada para a racionalidade, para a assertividade, para fazermos, não é? Não há muito espaço para a intuição, para a emoção, para nós nos permitirmos a sentir as coisas que estamos a sentir, e tudo isso, não é? Tipo, criamos camadas e camadas de supressão emocional, então há uma resistência muito grande a nós sentirmos, não é? E eu inclusive eu acredito que muito da nossa evolução, da nossa possibilidade de evolução, está em nós olharmos para estas histórias, não é? Tipo, quais é que são as lições? Cada um de nós teve determinadas coisas reprimidas ou suprimidas, não é? E desconstruir isso mostra-nos um bocadinho quais é que são as nossas lições de vida. O que é que nós estamos também cá para aprender, e sem julgarmos, sem culparmos as outras pessoas, mas um bocadinho a entender, ok, qual é que é a minha história, onde é que não me deixaram ser quem eu queria ser, e como é que eu agora desconstruo isso para me permitir não viver em resistência, porque essa resistência a sentir é o que causa toda a dificuldade. Toda a resistência é uma das maiores dificuldades da vida, e a resistência a sentir emoções não é diferente. Portanto,
esse processo de nós sermos capazes, já me devem ter ouvido dizer isto 50 vezes, não é? Mas de nós atravessarmos as emoções sem lhe resistirmos e com segurança é que nos permite libertarmos muitas das coisas que nós temos presas cá dentro. Então, mas o que é que são as emoções dentro de nós, não é? São pensamentos aflitivos, são sensações físicas, são as duas coisas. O que é isto, não é? O que é que são emoções? Tipo, o que é que... conceptualmente, o que é que são, não é? Às vezes é um bocadinho difícil de nós pormos isto quando são conceitos tão... Isto não são os óculos, não é? Não são uma mesa, não são uma cadeira. Então às vezes é um bocadinho difícil. O que eu costumo dizer sempre é que as emoções são energia em movimento. E vocês dizem assim, se era abstrato, agora ainda ficou mais abstrato. Ok. Mas vamos pensar um bocadinho o que é energia, não é? A energia é a base de tudo o que existe, não é? Tipo, neste plano físico, é basicamente tudo o que permite que o nosso corpo funcione. Desde os impulsos energéticos do cérebro até ao batimento do coração. É mensurável, não é? É observável. A energia está nos alimentos que nós comemos, está na luz que nós recebemos, está no ar que nós respiramos. Portanto, no fundo, nós quando falamos de energia num contexto mais humano, ou mais emocional, ou mais relacional, nós estamos a falar de informação em movimento. Portanto, o corpo humano é um sistema bioelétrico e bioquímico e cada pensamento e emoção gera uma resposta fisiológica, não é? Há uma resposta física no nosso corpo, há uma resposta eletromagnética. Isto não é uma coisa esotérica, isto é neurociência, é física. E as nossas emoções não são só sentimentos abstratos e vagos, eles são sempre acompanhados por alterações, não é? Há uma alteração hormonal, há um padrão neuronal, há uma frequência que pode ser medida, certo? Isto é uma realidade, isto não é uma abstração. Que também é super giro. Já há uma série de estudos, claro que não é em Portugal, ou pelo menos que eu tenho encontrado, portanto se encontrarem podem me dizer, de neurociência, de epigenética, de física quântica, que eu confesso que há muitos deles que eu não entendo totalmente. Estou a tentar entender, mas há coisas que me ultrapassam um bocadinho. Mas há assim umas coisas mais simples. Nos Estados Unidos, se vocês depois quiserem até posso partilhar, há um estudo super interessante que foi feito, que sugere que o campo energético, não é? Há um campo energético de todos os nossos órgãos, não é? O coração tem um, o cérebro terá outro, um campo eletromagnético. E que estes campos acabam por influenciar outros campos. E houve um estudo que foi feito que mostrou que o campo eletromagnético do coração é muito mais expandido do que o campo eletromagnético do cérebro. E por isso é que também há uma série de outros estudos que foram feitos com pessoas a meditar e que há uma espécie de ressonância emocional entre as várias pessoas que estão a meditar e que muitas vezes há inclusive uma implicação nas outras pessoas que estão à volta, mesmo pessoas que não estão naquela espécie de frequência de meditação, mas acabam por ser impactadas pela própria frequência. Portanto, há assim também é chamado de coerência cardíaca, em que nós conseguimos... tal como, acho que uma forma de simples explicar isto é tal como nós conseguimos ficar irritados com alguém que está irritado, alguém que consegue manter esta coerência cardíaca e de batimentos cardíacos e de frequência respiratória, consegue também impactar alguém dessa forma positiva. Tal como o positivo também, o negativo impacta, também o positivo impacta. E eu pessoalmente já vi isto muitas vezes nas minhas sessões, já vi com bebés ao colo, o facto de nós acalmarmos a nossa respiração acalma também os bebés, não é? Acho que isso vocês também podem comprovar. Isto é uma coisa que nós conseguimos expandir ainda mais e isto é um efeito que é um efeito da energia. Portanto, quando nós falamos de energia, e quando eu estou a falar de energia no meu trabalho, e isso é uma coisa que provavelmente vão ouvir cada vez mais a partir de agora, é esta dimensão subtil, mas concreta, ela existe, a energia é da qual nós somos compostos, portanto é uma coisa concreta da existência humana, é onde estão aquelas partes mais abstratas, que nós não conseguimos explicar, que não conseguimos ver, não é? Mas o pensamento existe, a emoção existe, a nossa consciência existe, e ela é feita não de matéria,
mas desta energia que nos compõe a todos. E isto, compreender um bocadinho o que é possível, o que nós ainda conseguimos compreender, porque nós estamos muito, muito longe de compreender, principalmente nós menos informados cientificamente, estamos ainda muito longe de compreender tudo, mas compreender e trabalhar a nossa energia é um bocadinho um processo também de autorregulação. E por isso é que, normalmente, quando nós estamos a trabalhar para regularmos as nossas emoções e a nossa energia, nós usamos muito a respiração, que é esse sítio que nos regula também os batimentos cardíacos e conseguimos transformar a nossa energia. Eu acho que é fácil pensar, por exemplo, quando nós entramos numa sala, não é? E sentimos a energia, o peso da sala, ou com determinadas pessoas em que nós sentimos aquele peso, ela não disse nada, não fez nada em particular, e nós conseguimos sentir aquele peso e aquela energia daquela pessoa. Acho que isto é uma coisa que já aconteceu a toda a gente e é uma coisa que não é palpável. Eu sei que nós hoje em dia temos um bocadinho a mania ou a necessidade, talvez não seja a mania, a necessidade de entender tudo de um ponto de vista racional e ter todas as explicações, mas a verdade é que nós não temos, ninguém tem. Os cientistas não têm, nós não temos, as coisas estão sempre a mudar e a evoluir, nós estamos sempre a descobrir coisas novas. Portanto, eu acho que uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer é perceber que nós não controlamos nada, que nós não sabemos nada e que há tanto ainda por explorar, e isso é incrível, não é? Pensar que eu não preciso negar nada, porque eu não sei, na verdade, eu consigo. O que eu posso fazer é um bocadinho intuir o que é que me faz sentido e o que é que ressoa comigo neste momento, no presente, e o que é que eu preciso nesta altura da minha vida. Mais do que me agarrar a dogmas, sejam espirituais, sejam científicos, seja de um lado ou do outro, não é? Porque nós temos muita facilidade em, para controlar o mundo à nossa volta, nos agarrarmos um bocadinho a isso. Portanto, o que eu vos também estou aqui a pedir quando estou a falar de energia é um bocadinho largar, um bocadinho, podem não acreditar, mas conceber a possibilidade de que isto é assim que nós funcionamos e que há muita coisa que nós não compreendemos e que está tudo bem e que não faz mal. Mas pronto, voltando aqui à ideia de que as emoções são energia em movimento. E então, já vos expliquei mais ou menos a minha noção do que é a energia. Agora, não é? Como é que as emoções são energia em movimento? Então, se tudo é energia, todas as alterações que acontecem quando nós temos uma emoção forte, não é? Todas as movimentações, não é? Vamos imaginar que são todas as nossas células estão a mexer, há hormonas, há uma série de acontecimentos dentro do nosso corpo, acontecimentos físicos, fisiológicos, que criam movimento, não é? Há uma movimentação. E quando há uma emoção forte, ou não precisa de ser forte, mas quando há uma emoção muito forte, há uma grande movimentação. Portanto, há um movimento muito grande de energia, não é? Que ela começa a acontecer e que precisa de ser que precisa de atravessar. É como, não é? Quando todos os nossos movimentos fisiológicos eles precisam de nos tem que haver uma limpeza. E o que acontece quando nós não permitimos que essas emoções nos atravessem é que esse movimento começa, não é? Porque ele vai começar, nós já sabemos que ela, não é? Aconteceu alguma coisa, nós reagimos àquilo. As emoções não são propriamente sobre a situação, são a forma como nós reagimos à situação, não é? Portanto, aquilo começa e se eu não lhe der espaço para aquilo ser totalmente processado, se eu não chorar, se eu não ficar irritada, se eu não é? Aquilo vai acumulando, porque aquela energia já é como se já tivesse começado. Aquilo é tipo um ciclo que já começou e eu não há, there's no turning back, não é? Eu tenho que processar até ao fim. E se eu naturalmente for fazendo isso, não há um acumular desses processos emocionais. Mas a questão é que nós, como sabemos, não é? Nós não vivemos numa sociedade que nos dá esse espaço, não é? A maioria das vezes. Estou a generalizar, mas a maioria das vezes isso não acontece e depois, dependendo do género, também acontece de forma diferente. Pronto, socialmente, não é? Nós vivemos numa sociedade com outras pessoas e sabemos que somos muito condicionados, então nós acabamos por ficar com emoções suprimidas e entramos, só que o nosso corpo tem uma coisa incrível que é altamente inteligente. O nosso corpo está sempre à procura de equilíbrio, sempre à procura de homeostase e nós sabemos isso porque o nosso corpo cura-se, não é? Isto não é, também, mais uma vez, não é esotérico. Eu faço uma ferida, não é? Eu abro aqui uma ferida e, em princípio, se não for uma coisa muito grave em que eu não preciso de ajuda,
a ferida fecha-se, não é? Ela vai acabar por fechar sozinha. Com as emoções acontece a mesma coisa. Porque nós permitimos, não é? Nós não fechamos a ferida, não é? Nós deixamos-lhe espaço para ela sozinha ir fazendo esse processo. Portanto, o nosso corpo vai sempre procurar o equilíbrio, sempre, ele vai sempre procurar essa homeostase. E quando acontece, nós temos uma situação altamente traumática, o corpo vai continuar à procura desse fecho, do processar daquele tema, daquela grande discussão, daquela perda, não é? E ele faz isso sentindo a emoção. É a forma de nós processarmos aquilo, de nós aliviarmos aquela coisa que nos aconteceu, com as nossas emoções. Quando nós não deixamos esse espaço, o corpo vai continuar à procura desse processamento e nós começamos a entrar em loops emocionais. Nós começamos como não fechamos essa ferida nunca, nós vamos atrair situações, vamos nos sentir atraídos, esta coisa de atrair às vezes também parece um bocadinho, nós vamos nos sentir mais atraídos por situações que vão repetir aquela ferida porque há uma tendência para nós a queremos fechar. E por isso é que é tão importante, por isso é que eu estou sempre a dizer que o que nós precisamos é de atravessar a dor, não é? De atravessar a raiva, de atravessar o que quer que seja que nós estamos a sentir, para dar espaço àquilo para ser processado em nós e, em princípio, normalmente vira até uma lição, vira uma aprendizagem, vira uma experiência de vida. Isso é experiência, não é? Nós aprendermos com a nossa própria dor, com os nossos próprios desafios, mas temos que lhes dar espaço para eles viverem em nós e para nos atravessarem. Todas as emoções têm um propósito, o nosso corpo é perfeito, tudo serve, não é? Aquilo tem um propósito, faz parte da nossa inteligência natural, a mesma inteligência que gera vida, a inteligência que faz crescer unhas, a inteligência que faz crescer cabelo, não é? Que tudo funciona. E quanto mais nós fazemos este processo, mais nós, não é? Quanto mais nós vamos limpando, não é? Quanto mais nós sentimos, mais nós conseguimos usar o nosso corpo como as emoções passam a ser mais uma espécie de bússola, não é? Tipo, isto é como se fosse assim uma antena e as emoções, quando não estamos assoberbados por elas dizem-nos, ok, isto deixa-me desconfortável ou um bocadinho ansioso, portanto quer dizer que eu não vou por aqui, ou isto deixou-me triste, portanto eu tenho que fechar este tema da minha vida. O problema é que, como nós estamos tão assoberbados com as que nunca sentimos, nós não temos esta sensibilidade, não é? Há um distanciamento muito grande das emoções, há assim, uma separação, porque como era tudo tão overwhelming, não é? Como aquilo foi tudo tanto porque eu não conseguia sentir, há assim uma espécie de distanciamento das emoções e então eu fico só, enquanto elas não me controlam, né? Porque depois há uma altura em que elas me controlam totalmente, eu estou só assim meio distante. E depois quando as coisas acontecem de forma muito assoberbante e há muita mudança e há assim umas coisas que eu não consigo controlar, elas vêm assim de rompante e eu não sei muito bem de onde é que elas vieram e já estou a discutir com alguém, já estou super ansioso, já estou em stress máximo, porque aquilo aparece num sítio em que eu não estou presente com aquilo, não é? Porque é tanto que eu não estou presente. Então, o processo tem que ser mesmo este de nós nos permitirmos a sentir para conseguirmos estar cada vez mais presentes para todos os dias, na nossa vida normal, lidando com a vida e com as situações de forma geral, nós conseguimos, ok, eu sei o que é que isto me está a dizer, eu estou presente com isto, eu sei o que é que isto me está a dizer. Só que isto é um processo de libertação emocional antes, não é? De limpeza, de limparmos a nossa antena do acumulado para ela agora nos ser uma antena mais limpa, em que nós conseguimos ouvir, ok, não há uma repressão, não há excluir aquilo para longe e eu não tenho, não tenho consciência, então depois só uma soberba. Há uma conexão, ok, estou a sentir isto, vou para aqui, estou a sentir aquilo. E isso é um bocadinho que é também viver a partir da nossa intuição, em que não precisamos de racionalizar tudo, não é? Entender tudo, e nós conseguimos ir só sentindo também o que é que o nosso corpo nos pede para fazer, o que é que as nossas sensações físicas, não é? Tipo, aquela pequena sensação, aquela pequena emoção está-me a indicar que o melhor é para aqui, é para aquele lado. Então onde é que entra aqui a ansiedade como anti-emoção? Então, a ansiedade está ligada ao medo. É uma emoção que é uma coisa mais de sobrevivência, não é? Tipo, é para me avisar de alguma coisa que me pode pôr em perigo ou que a minha vida possa ser posta em causa.
Então o que acontece aqui é, de forma altamente inconsciente, é que a ansiedade surge quando nós vamos ter uma emoção que no nosso subconsciente, não é? No nosso histórico, não é segura de ter. Não é? Se não é seguro para mim chorar, se não é seguro para mim ter raiva, como eu tenho medo daquilo, a ansiedade acaba por ser essa proteção a essas outras emoções. E explicar isto de um ponto de vista assim mais prático, às vezes é um bocadinho mais difícil, mas eu acho que vamos pensar assim, vou generalizar um bocadinho e pensar, por exemplo, nos homens de forma geral. Vamos pensar num rapaz que teve uma educação normal em Portugal e que lhe foi dito que, imaginando, ele perdeu um cãozinho e queria chorar, não é? Porque era uma coisa triste e sensível e foi-lhe dito que não era suposto ele chorar, que aquilo era errado, que os homens não choram, que aquilo não faz parte, que ele não devia ser aquilo, não é? Que ele não... E este é um exemplo, mas ele vai acumulando, provavelmente, vivendo numa família assim, ele vai acumulando exemplos disto e o que vai acontecer é que naturalmente ele vai afastar-se desta emoção, não é? Vai distanciar-se disto porque é uma coisa que é perigosa, porque isto põe em causa o vínculo dele com o pai e com a mãe, que é o sítio onde ele está seguro e protegido. Então o que vai acontecer no futuro, vamos pensar num homem adulto, é que muitas vezes em contacto com situações que o deixam magoado, como ele não pode sentir esta emoção, não é? Foi-lhe dito que não era suposto ele sentir esta emoção, muitas vezes ele vai ficar super ansioso com aquela situação porque há uma sensação qualquer que vem ao de cima que não é suposto ele ter, mas isto está tão inconsciente que a pessoa não sabe, que ele vai ficar muito ansioso com aquilo. Isto é um exemplo, mas podia ser aplicado a uma série de situações em qualquer pessoa. Eu costumo chamar uma emoção de cobertura. A ansiedade pode ser, mas às vezes entre os homens e as mulheres também acontece muito isto, que é, as mulheres, como têm muita raiva contida, porque nunca a puderam expressar, expressam-na em forma de tristeza. E os homens acontece muito o contrário. Isto é uma generalização, nem sempre é assim, mas como nós estamos socializados, não é? A forma como os homens e as mulheres foram mais ou menos educados, esta emoção de cobertura acontece muito. A raiva substitui a tristeza e a tristeza substituir a raiva. E agora que tens esta informação toda, não precisas confiar em mim. O meu objetivo não é passar-te uma informação que tu vais confiar cegamente, né? Já há tantos experts no mundo. Eu confesso que às vezes o que me prende um bocadinho até é porque eu não quero ser um expert. Eu gostava de ser alguém que te faz questionar, testar, experienciar. Se isto for uma possibilidade, eu já fico muito feliz. Portanto, este vai ser o meu convite. Da próxima vez que sentires ansiedade, olha à volta e tenta só perceber se há de facto uma ameaça, se há de facto alguma coisa que te faça sentir aquilo, se há algum medo real que esteja presente, que isto pode acontecer, não é? Pode haver alguma coisa que esteja mesmo a causar medo. Mas, se isso não for o caso, cogita a possibilidade do medo que sentes ser mesmo o de sentir raiva, o de sentir tristeza, o de sentir medo, de sentir alegria, desejo. Isto não tem que ser só nas negativas, não é? Porque há muita gente que também sente medo porque era demasiado expansivo e sentir alegria também assusta, às vezes, para quem foi dito que era muito expansivo. Portanto, isto pode servir a todas as emoções. É tentar perceber se há alguma outra sensação que nós estejamos a bloquear, a tentar suprimir, porque não nos é confortável sentir isto. Como é que isto seria na prática? Imaginando que eu tenho uma discussão com alguém que me é próximo. E a sensação que eu tenho é que eu queria mandar a pessoa para um sítio, não é? Assim, ai, muita raiva. E eu, como não tenho essa capacidade, não quero, não sei, não disseram que era errado, há uma sensação de medo em mim de fazer isso, porque eu fazer isso vai afastar aquela pessoa. Portanto, há muita ansiedade que pode vir ao de cima exatamente por essa sensação de que aquele vínculo vai ser quebrado se eu ficar irritada. Isto não quer dizer que nós tenhamos que andar para aí à mocada, ou irritados, ou mandar pessoas à merda. Não é isso que eu quero dizer, de todo. É só nós termos essa consciência, porque nós quando ganhamos essa consciência, muita coisa muda. Agora, eu também sei que na prática não é sempre, se nós não formos, não estivermos presentes connosco e não tivermos o mínimo de autoconsciência, não é fácil nós sabermos o que é que estamos a sentir. Nós não estamos habituados e há, inclusive, uma série de traumas graves e que nos impossibilitam de fazer. Infelizmente, tal como não ganhamos músculo a ler sobre ir ao ginásio,
Também não ganhamos inteligência emocional a ler ou ouvir sobre emoções. Nós precisamos mesmo de experienciar na prática, nós precisamos de sentir fisicamente. Eu, no próximo episódio, vou tentar trazer um bocadinho mais para a prática, deixar também alguns exercícios de como é que isto se faz, mas na verdade isto faz experienciando as emoções fisicamente. Se vocês estiverem a ouvir isto na altura que foi lançado, ou antes do dia 11 de maio, dia 11 de maio deste mês vou ter mesmo um workshop que eu vou continuar todos os meses, uma vez por mês, que é mesmo um sítio para nós vivenciarmos este processo, nós vivermos mesmo as emoções num sítio que é seguro e que nos permite fazer este atravessar de emoção para ganharmos segurança em nós mesmos, e nós com o tempo vamos aprendendo a fazer isto até sozinhos, não é? Nós, quando começamos a sentir que é seguro, há uma descompressão das emoções que nós já conseguimos fazer sozinhos, mas muitas vezes há bloqueios grandes e processos emocionais comprimidos muito grandes que nós temos dentro de nós e que às vezes precisamos de ajuda para o fazer. Para terminar, queria-te só deixar assim 4 ideias das mais importantes que nós falamos hoje. Então, a ansiedade pode ser muitas vezes um medo de não sentir outras emoções. Podes ficar atento a isso para perceber se pode ser o teu caso. As emoções são energia e movimento e elas precisam de ser sentidas, precisam de sair cá para fora. As lágrimas precisam de sair, a irritação precisa de sair. A resistência a sentir emoções começa normalmente na infância, portanto, muitas vezes nós temos que ir lá tentar entender o que é que nos prendeu. E a tristeza e a raiva estão muitas vezes ligadas de uma forma de proteção. Muitas vezes eu uso a raiva para esconder mágoa e às vezes eu uso a mágoa para esconder raiva. Portanto, ficar atento a isso é muito importante. E se esta mensagem ressoou contigo, partilha com alguém que achas que faz sentido, fala comigo, deixa uma mensagem aqui nos comentários ou do Spotify ou do YouTube. Eu gostava de levar estas reflexões mais longe, mas também gostava de saber como é que isto impacta, como é que te faz sentir, e é importante para mim até para afinar estas partilhas que vou fazendo contigo, portanto fica à vontade para partilhar. E se quiseres também entrar no meu canal do Telegram, e que podes fazer perguntas diretamente, ou sugestões, ou coisas para falar, e eu ia gostar muito de te ter lá. Portanto, obrigada e até ao próximo episódio.